Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o nosso terceiro vídeo que nós estamos falando sobre bibliologia. Eu sou o pastor Luciano Borges, sou bacharel em teologia e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho desta arte maravilhosa que é a teologia. No vídeo de hoje nós vamos estar vendo sobre inspiração, iluminação e unidade das Escrituras. Fica conosco que vai ser muito proveitoso para você. Que bom que você chegou até aqui. Estamos no nosso terceiro vídeo sobre bibliologia e hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre como que a Bíblia Sagrada tem autoridade sobre a nossa vida. Por que que nós podemos crer que ela é a palavra de Deus, que ela é a revelação de Deus? Então hoje nós vamos poder entender um pouquinho mais desse processo, né, de automanifestação de Deus para a nossa vida. Nós vamos entender então como foi que Deus se revelou. Nós já entendemos no segundo vídeo que Deus decidiu se revelar e ele se revelou por meio de alguns tipos de revelação que você pode assistir. Você pode dar uma olhadinha aqui, tem um card aqui, vai estar aparecendo, e você pode ir lá nas nossas duas primeiras aulas para você não perder nada sobre esse assunto, ok? Mas começando então a nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo então um pouquinho mais sobre bibliologia, a parte que fala sobre inspiração, iluminação e unidade das Escrituras. A causa da revelação e da inspiração da Escritura. O que causou a revelação e a inspiração da Escritura? A causa da automanifestação de Deus à humanidade foi o seu amor incondicional e eterno. Ou seja, Deus decidiu se manifestar porque Ele nos ama, e por Ele nos amar é que Ele decidiu se manifestar. A Bíblia apresenta a Deus buscando o homem e dando o primeiro passo em sua direção. Assim foi na comunicação. Deus falou e fala com as criaturas humanas através da sua palavra. Que coisa maravilhosa! Olha como Deus, ele decide se revelar e ele dá o primeiro passo, porque senão nós não o conheceríamos. Mas ele deu o primeiro passo e a gente sempre vê isso na Bíblia. Deus dando o primeiro passo: eu quero te salvar, eu quero mudar a sua vida, eu quero ser o seu Deus, eu quero estar contigo. E aí é necessário uma resposta humana. É necessário que nós possamos aceitar esse chamado e nos voltar para Ele. Então, a causa dele ter se revelado é o seu amor incondicional. Ele te ama. Talvez você está assistindo essa aula e você diga assim: bah, mas será que realmente Deus me ama por causa de tantas coisas que estão acontecendo na minha vida? Sim, Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele se revelou para você, está se revelando. Ele entregou o seu Filho por você. Ele deu, não foi prata nem ouro, mas foi Jesus Cristo, o seu Filho, que ele entregou por amor a você. Então vamos lá. A definição de inspiração. O que significa inspiração? Inspiração significa sopro de Deus. Então, ou seja, inspirar é receber. Então, quando você inspira e sopra, é Deus soprando e você respirando, você recebendo aquele sopro. Então, ou seja, inspiração é isso, é o sopro de Deus que o homem recebe. Vamos lá? É a transmissão da revelação. Agora nós precisamos ter cuidado aqui para nós entender. Porque se revelação é a automanifestação de Deus, é Deus querendo se revelar, se tornar conhecido, a inspiração é a transmissão da revelação, a escrituração da revelação. Ou seja, a inspiração, ela é recebida e comunicada de forma escrita, né? Então nós
biblicamente falando. Então, ou seja, por exemplo, quando alguém vai pregar, nossa, esse cara está inspirado hoje, o que significa isso? Esse pastor está inspirado hoje. É que ele respirou, recebeu o sopro de Deus e soprou. Isso é inspiração, inspiração para pregar a palavra, para pregar o evangelho, né? Falando disso. Mas, falando de autores bíblicos, o que os autores bíblicos receberam? Inspiração. Eles receberam o sopro de Deus e traduziram, né, na escrita isso que é a Bíblia Sagrada. É por isso que nós falamos que os homens que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, que é o autor. Mas como que isso acontece? Então vem aqui comigo, vamos entender isso. Primeiro nós precisamos entender então qual é a necessidade da inspiração. Primeiro, beneficiar todos os que não receberam a revelação diretamente. Se você assistiu o segundo vídeo, você viu que existe uma revelação especial, que é a revelação personalizada direto para com a pessoa, né? Então, nós percebemos que a necessidade da inspiração bíblica é beneficiar todos que não receberam essa revelação, para que a revelação não perca seu valor. Ou seja, alguém recebeu lá no ano 1400, como foi o caso de Moisés, 1430, ele recebeu a revelação. Como se faz para não perder? Como que foi até então? Foi uma transmissão oral, mas hoje em dia a gente não se lembra mais, né? Então não existe mais essa tradição oral. Hoje em dia é a escrita. Alguém dizia que é melhor ter um pedacinho de um lápis do que uma grande memória, porque quando você escrever com um pedacinho do lápis, aquilo ali vai ficar ali. Mas se você tentar guardar, tem coisas que você não lembra mais, que você estudou 3, 4 anos atrás. Talvez você decorou alguma coisa há 3, 4 anos atrás, e ó, que nem estamos falando de muito tempo, e você já não lembra mais. Então, para que a revelação não se perca, foi dada essa inspiração bíblica para pôr no papel, para ser escrito. Então, vamos lá. Para que a revelação seja preservada, segue então o argumento anterior. Qual então foi o processo de inspiração? E aqui é que o grande uau da bibliologia, podemos dizer assim, acontece. Qual é então o processo de inspiração? Primeiro, o processo de inspiração tem Deus como causa, ou seja, Deus é quem deseja se revelar e ele vai revelar a ele mesmo e o plano de salvação e o seu Filho Jesus Cristo. Então essa é a narrativa bíblica, isso já vai ver um pouquinho mais para frente na nossa aula aqui. Mas então nós temos no processo de inspiração Deus como causa. Então vamos lá. A ação do Espírito Santo. Então Deus é a causa, quer se revelar, quer se auto-manifestar, mas nós temos a ação do Espírito Santo que vai fazer com que essa manifestação e essa realidade aconteça na humanidade ou para a humanidade. Vamos lá então. O homem como instrumento. O que significa isso? Que Deus é a causa, o Espírito Santo é quem age para revelar o Pai e o Filho, e o homem é o instrumento de Deus para revelar a Deus, para o homem, certo? É por isso que nós temos essa autoridade da escrita, nós temos a autoridade de Deus. Por quê? Porque nós temos Deus como causa, nós temos a ação do Espírito Santo, nós temos o homem sendo um instrumento para comunicar a revelação de Deus, e é por isso que então nós temos essa autoridade da Bíblia, a autoridade da escrita, porque foi Deus que se revelou, ele cuidou do processo de escrita, ele usou o homem da forma correta, você já vai entender agora no próximo slide, como que isso procedeu. Então nós temos a autoridade porque é a revelação e a inspiração de Deus, ok? Vamos para o próximo passo então. A diferença entre inspiração e revelação. Revelação é Deus falando. Inspiração é Deus dirigindo o registro da revelação. Então, isso fica muito bem claro.
Que revelação é quando Deus revela, quando Deus fala, quando Deus deseja se revelar. E inspiração é Deus dirigindo o registro da revelação, ou comunicando, então, essa revelação. Agora, então, chegou onde eu tinha falado antes. Teoria de inspiração. Como foi essa inspiração? Ou seja, como foi que Deus ele usou o homem para se revelar ou para escrever a Bíblia? Então, agora nós vamos entender isso aqui. Teoria do ditado verbal. Qual é essa teoria? Essa teoria é de que, por exemplo, vamos usar Isaías. Isaías, senta aí que agora você vai escrever. Então escreva aí, Isaías. Eu, o Senhor... espera aí, Senhor, estou escrevendo aqui. Isaías está escrevendo. Eu, o Senhor, né, vou fazer tal coisa em tal lugar. Só um exemplo, né? Deixa eu citar um versículo aqui. Isaías 1,19, que diz assim... se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Isaías, escreve aí. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Não. Não é essa a inspiração que Deus deu. Existe a teoria da inspiração do ditado verbal, mas não é essa que nós cremos que foi assim. Então, nós vamos ver mais uma teoria. Qual? A teoria do conceito inspirado. Ou seja, essa teoria aqui, muitas pessoas podem dizer, mas como que foi então? Então a pessoa, né, parou lá como fazia aquele espírita lá que dizia que recebia a revelação, né? Não me lembro o nome dele agora, mas ele baixava um santo nele lá e ele facava assim e ele começava a escrever lá, né? E escrevendo, e a revelação de Deus? Não, nós não cremos nisso também, mas é uma teoria que existe. Então, qual é outra? O conceito verbal e de inspiração plena. Muito bem, é aqui que eu gostaria de chegar para que você possa entender. É exatamente esse conceito que nós entendemos, que é o conceito de verbal de inspiração plena. Ou seja, Deus ele usou o escritor na cultura dele com as palavras direcionadas, que é o conceito verbal. Ele usou as palavras certas. É por isso que nós falamos que a Bíblia ela é inerrante, ou seja, ela não erra desde que nós vamos para o original. Então, nas palavras que foram escritas originalmente. Porque quando a gente começa a traduzir a Bíblia para o português, a gente começa a ter dificuldades em alguns aspectos. Então, a gente tem vários erros de tradução que, na verdade, alguns versículos, algumas palavras, que, na verdade, não é bem aquele sentido. Então, a gente tem algumas dificuldades assim. Mas, na inspiração plena, nós cremos que é só no original. Pastor, mas então eu posso estar lendo a Bíblia errada? Não, são coisas pequenas, né? Mas seria bom você ter... existe um dicionário chamado Strong, que tem cada palavra que tem nos textos bíblicos. Se você encontrar, tem livros, né? Livros Strong, tem o dicionário Strong também. Você vai ver que cada palavra, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, se clica lá, tem nos tablets celular, né? Eu tenho aqui no meu tablet a Bíblia Strong, eu comprei ela no Play Store, e você clica em cima, né? Tem no Study, Bíblia Study, né? O Oliver Tree também tem essa Bíblia para comprar. Você clica em cima do número, ele abre a palavra no original, que foi escrito, Bará, no princípio, né? Então, criou, no caso, né? Criou, que é Bará, que não tem... criou do nada, né? Então, ou seja, cada palavra tem a sua... no original, né? Para você ter bem certinho. E ali você tem vários tipos de tradução, né? O que significa em determinados momentos, o que significa propriamente aquela palavra. Então, nós cremos no conceito da teoria da inspiração, do conceito verbal e de inspiração plena. Então, é nisso que nós cremos, que Deus usou a cultura, Deus usou as
palavras, né, que propriamente o escritor conhecia, mas que é a palavra que realmente Deus desejava usar para falar com as pessoas. Então, nós não cremos que foi um ditado, Deus dizendo, agora escreve aí, Isaías, ou escreve aí, Paulo, senta aí que me deu vontade de revelar alguma coisa, vou te revelar. Não, não é assim, vou ditar, não. Também nós não cremos que Deus ele tomava as pessoas, tirando elas até mesmo da sua consciência para poder escrever alguma coisa. Mas Deus usava, assim como Deus nos usa, muitas vezes hoje, né? Deus usa a nossa forma de falar. Não pense você que se Deus vai usar uma pessoa que não sabe falar um português direito, não pense que essa pessoa vai falar o português maravilhosamente porque Deus sabe falar português. Não. Deus pode falar através daquela pessoa e aquela pessoa pode falar, né, alguma palavra, às vezes, que está meio errado porque é o vocabulário dela. É bem verdade que na Bíblia isso aqui é bem mais digamos assim, bem mais profundo, né? Que Deus usou também as palavras certas para as determinadas revelações que ele queria transmitir ao ser humano. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Iluminação e unidade das Escrituras. Isso aqui é algo bem interessante para nós entendermos. Iluminação é a influência do Espírito Santo que ajuda os cristãos a entender as coisas de Deus. E a unidade da Bíblia se evidencia através de um único tema, que é a história do plano da salvação do homem através da obra redentora de Jesus Cristo. Então, precisamos entender bem isso aqui. Por quê? Porque a revelação é quando Deus deseja revelar, quando Deus deseja comunicar. A inspiração é o processo que Deus faz da revelação para tornar conhecido ao homem. Então, ou seja, a inspiração é quando Deus sopra, revelação, inspiração o homem recebeu e vai colocar na escrita. Falando de Bíblia agora, né? De escritura sagrada. E o homem registrou. E a iluminação é quando vem a iluminação do Espírito para nós entendermos. Tem muita gente que diz assim, mas eu não entendo a Bíblia, eu leio a Bíblia e não entendo. Primeiro, para você entender, você precisa ler. Porque tem muita gente que não lê a Bíblia e por isso que não entende a Bíblia. Mas tem muita gente que lê bastante, mas também não entende. Segundo, você precisa estudar a Bíblia como com um contexto. Você precisa ter, como eu falei antes, a hermenêutica como sua parceira, a exegese como sua parceira, e isso você vai aprender num curso de teologia aqui no nosso canal. Você vai poder acompanhar isso aqui um pouco mais para frente. A gente está fazendo as aulas aos pouquinhos, mas a gente vai colocando conteúdo aqui e você vai aprender um pouquinho sobre exegese e hermenêutica também. Mas então vamos lá. Para você entender, você precisa da iluminação do Espírito Santo, para você poder compreender o que Deus está falando. Então é uma influência do Espírito Santo que vai fazer a pessoa entender. É aquilo que parece que abre a mente, né? A pessoa está ali, nossa, isso agora eu entendi isso aqui. Isso aqui é para mim, né? Então isso é a iluminação para que a gente possa entender a palavra de Deus e aquilo que Deus quer falar a nós. E nós percebemos então que toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela é uma única unidade. Ela é completa, ela não se contradiz. Talvez você pode dizer, pastor, mas tem alguns casos que ela se contradiz, né? Com Paulo, Tiago, um fala sobre obras, outro fala que não é por obras, é por fé, e já Tiago diz que não é por fé, mas é por obras. Não, na verdade eles não se contradizem, eles se complementam. Por quê? Porque Paulo vai dizer que nós não somos salvos pelas obras. E Tiago vai dizer que nós só demonstramos a nossa fé se tiver obras. E na verdade, quando você olha para isso, você vai ver que um está completando o outro. Porque se nós juntarmos os dois, nós vamos falar que nós temos fé e que a nossa fé
ela é revelada através das nossas ações, das nossas atitudes. Não é possível ter fé interiorizada e não manifestar ela. É impossível, não é uma fé verdadeira. Então a gente percebe que a gente estudando, olhando, analisando, averiguando, a gente vai conseguir entender que a Bíblia, sim, é uma unidade. E mais importante, tem um único tema. E qual é o único tema? A história do plano da salvação do homem através da obra redentora de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia inteira tem um único tema. A história do plano da salvação do homem através da obra redentora de Jesus Cristo. Desde Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem, cria a mulher, coloca no jardim, o homem peca. Em Gênesis 3,15, Deus libera a palavra do Evangelho. Qual é? Nascerá um da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia tem um único tema. E o tema é a salvação, a história do plano da salvação através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia é completa, a Bíblia é poderosa. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo para falar um pouquinho sobre isso. O que te chama mais atenção na Bíblia? Tem algum versículo preferido da Bíblia? Deixa aqui embaixo nos comentários, né? Só copia e cola. Qual é o teu versículo favorito que você diz assim, nossa, esse versículo falou comigo. Deixa aqui embaixo nos comentários para compartilhar. Outras pessoas vão chegar aqui e vão ler a palavra de Deus, ok? Então nós precisamos da revelação de Deus. Nós recebemos a inspiração, né? Nós temos a completa revelação da palavra de Deus, mas nós precisamos da iluminação para entender a palavra de Deus, para compreender o plano glorioso de Deus para a nossa salvação. Que esses vídeos possam estar te abençoando. E se está te abençoando, se inscreve no nosso canal aqui embaixo, deixa o seu curtir, o seu gostei aqui embaixo também, compartilhe com alguém. Né, todas essas aulas que a gente está dando aqui, a gente vai ter mais um vídeo ainda para completar, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.